Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. O clima para o confronto entre Bahia e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro ganhou uma dose extra de polêmica nas últimas horas. Isso porque o atacante Gabigol, sempre conhecido por suas frases provocativas e atitudes fora de campo, resolveu soltar declarações que incendiaram de vez os bastidores antes da bola rolar. O camisa 99 do Cruzeiro, recém-contratado e já com status de estrela, não economizou nas palavras e fez questão de menosprezar o Bahia de uma forma que deixou os torcedores baianos indignados. Suas frases viralizaram rapidamente nas redes sociais, causando um verdadeiro alvoroço na véspera do jogo. Gabigol foi direto e, sem medir, lançou: "Pelo amor de Deus, né? O Bahia já foi eliminado de tudo, não ganha de ninguém. Nós vamos passar o ferro neles, sem pena nenhuma. Vai ser goleada, o time deles é fraco e isso é certo, vamos passar o carro rindo ainda." A fala pegou pesado porque veio carregada de deboche e arrogância, algo que irrita profundamente os torcedores do Bahia, que enxergam a declaração como um verdadeiro ataque de falta de respeito. O atacante, que já acumula histórico de polêmicas em outros clubes, parece ter escolhido justamente esse duelo para se colocar mais uma vez no centro das atenções. Não é novidade que Gabigol gosta de provocar. Mas o que chamou a atenção foi o tom de superioridade ao colocar o Bahia como um clube pequeno, incapaz de competir em alto nível, e ainda insinuar que a partida será um verdadeiro passeio para o Cruzeiro. As palavras, obviamente, chegaram rapidamente aos ouvidos da torcida tricolor, que se mobilizou nas redes sociais com uma enxurrada de críticas ao atacante. Muitos pediram que o elenco do Bahia use isso como motivação extra para calar o adversário dentro de campo. Para alguns torcedores mais exaltados, a fala de Gabigol foi uma das maiores provocações da temporada. Eles classificaram o episódio como uma tentativa de desmoralizar o Bahia publicamente e reforçaram que agora o Cruzeiro terá que lidar com um adversário mordido e ainda mais determinado a buscar os 3 pontos. Por outro lado, entre os cruzeirenses, a declaração caiu como um recado de confiança. Muitos torcedores da Raposa comemoraram a ousadia do atacante, dizendo que é isso que o time precisava, alguém que não tem medo de falar o que pensa e que coloca pressão no rival antes mesmo do apito inicial. A postura de Gabigol dividiu opiniões também entre jornalistas esportivos. Alguns acreditam que ele exagerou e ultrapassou o limite do respeito ao adversário, enquanto outros defenderam que esse tipo de declaração faz parte do futebol e serve para apimentar ainda mais o espetáculo. O fato é que, ao falar que o Bahia já está eliminado de todas as competições, Gabigol cutucou diretamente o orgulho do torcedor tricolor, que esperava uma postura mais humilde do rival. Além disso, ele praticamente garantiu que o Cruzeiro vai golear, o que coloca ainda mais pressão sobre seus próprios ombros. No Cruzeiro, alguns companheiros de time até demonstraram surpresa com a intensidade das palavras de Gabigol. Nos bastidores, há quem ache que o atacante pode ter ido longe demais, dando munição para o adversário. Mas, como é de costume, Gabigol parece não se importar com as consequências. Essa não é a primeira vez que o atacante faz esse tipo de comentário. Em outras ocasiões, vestindo camisas diferentes, ele já provocou rivais e colocou fogo em jogos importantes. Agora, ele repete a dose, mas contra um clube que tem uma torcida apaixonada e que promete lotar a Arena Fonte Nova. Se dentro de campo Gabigol costuma resolver, fora dele ele também sabe como ninguém transformar qualquer partida em um espetáculo à parte, recheado de polêmica. Sua frase "vamos passar o ferro neles", sem pena, repercute como se fosse um desafio pessoal ao Bahia. O mais curioso é que Gabigol riu durante a declaração, reforçando o tom de deboche. Ele não apenas afirmou que o Cruzeiro vai vencer, mas praticamente garantiu que será uma goleada, um massacre, algo que irrita profundamente qualquer jogador profissional do Bahia. Rogério Ceni, técnico do Bahia, evitou comentar diretamente sobre as falas de Gabigol, mas nos bastidores a ordem foi clara: transformar toda essa provocação em combustível para dar uma resposta dentro de campo. Entre os jogadores do Bahia, o sentimento é de revolta.
Alguns acreditam que Gabigol faltou com respeito ao clube e à história tricolor, tratando o time como irrelevante. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade da equipe para mostrar dentro das quatro linhas que o atacante estava errado. A torcida do Bahia promete recepcionar Gabigol com muita pressão. As arquibancadas da Fonte Nova devem ecoar vaias, gritos e até cânticos direcionados a ele, em um clima de guerra para tentar desestabilizar o camisa 99 do Cruzeiro. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. Se a ideia de Gabigol era chamar a atenção, ele conseguiu. Mas agora, toda a expectativa recai sobre seu desempenho dentro de campo. Qualquer tropeço ou atuação ruim será motivo de piada, e os torcedores do Bahia certamente não perdoarão. O episódio mostra mais uma vez como o atacante gosta de se posicionar como vilão. Ele sabe que desperta amores e ódios, mas parece se alimentar justamente dessa energia para buscar protagonismo. O futebol brasileiro ganha com esse tipo de situação, já que aumenta o nível de rivalidade, gera manchetes e cria narrativas que mexem com a emoção do torcedor. Mas, para o Bahia, a provocação não foi nada bem-vinda. Gabigol, ao dizer que o time baiano já foi eliminado de tudo, reforçou um estigma que incomoda os tricolores e que agora pode servir de gatilho para uma resposta histórica. A expectativa para o jogo cresceu de forma absurda depois dessas falas. O confronto que já era importante pelo Brasileirão se transformou em um duelo carregado de rivalidade, ódio esportivo e muito mais do que apenas 3 pontos em disputa. A polêmica se espalhou para programas de TV, rádio e sites esportivos, com debates acalorados sobre a postura de Gabigol. Alguns comentaristas chegaram a dizer que ele jogou gasolina na fogueira e que agora o Cruzeiro terá que corresponder em campo para justificar toda a confiança. Nas ruas de Salvador, torcedores do Bahia comentam indignados sobre a declaração. Muitos dizem que nunca ouviram tamanho deboche vindo de um adversário e garantem que a resposta virá das arquibancadas, e principalmente, dentro das quatro linhas. Já em Belo Horizonte, parte da torcida cruzeirense vê a atitude como normal. Para eles, Gabigol apenas disse o que todo mundo pensa, que o Cruzeiro é mais time e vai se impor diante do Bahia. Essa confiança alimenta ainda mais o clima de rivalidade. O jogo de hoje, que já teria casa cheia, agora ganhou ingredientes de decisão. Não é mais apenas Bahia contra Cruzeiro, é também Bahia contra Gabigol, um duelo pessoal entre o ídolo polêmico e uma torcida ferida. O peso das palavras do atacante é tão grande que até mesmo os dirigentes do Bahia se incomodaram. Fontes internas revelaram que houve reuniões no clube para reforçar o espírito de união do elenco e mostrar que ninguém pode aceitar tamanha provocação sem resposta. Em campo, a expectativa é de um Bahia ainda mais aguerrido, mordido e disposto a lutar até o fim. Jogadores como Everton Ribeiro, Caule Tassiano podem ser fundamentais para liderar essa reação e calar o adversário. Já do lado do Cruzeiro, o elenco terá que mostrar maturidade para não se deixar contaminar pelo clima de guerra que a fala de Gabigol instaurou. A responsabilidade de confirmar em campo o que foi dito fora dele é enorme. Se o Bahia vencer, a frase de Gabigol se transformará em um verdadeiro meme eterno contra ele. Mas, se o Cruzeiro golear, o atacante terá mostrado que suas palavras não foram apenas provocação, mas sim uma premonição certeira. De qualquer forma, o futebol agradece, porque esse é o tipo de ingrediente que transforma um simples jogo de Brasileirão em um espetáculo cheio de emoção, rivalidade e história. A torcida tricolor já avisou, vai cantar do início ao fim, empurrando o Bahia e fazendo questão de lembrar Gabigol de cada palavra que ele disse. O atacante será o alvo principal da arquibancada. Seja qual for o resultado, essa polêmica já entrou para a lista de momentos marcantes da temporada. Gabigol conseguiu, mais uma vez, colocar seu nome no centro da discussão. O que ninguém sabe é se ele sairá como herói ou vilão ao final da partida. Mas, de uma coisa não há dúvida, a provocação já mexeu com os nervos de todo mundo e promete transformar o jogo em um verdadeiro campo de batalha. O Bahia entra em campo não apenas para buscar os 3 pontos, mas também para defender sua honra. E, do outro lado, Gabigol carrega a missão de provar que não fala à toa. A rivalidade está posta, o clima está armado e a provocação já fez seu efeito. Agora, resta saber quem vai rir por último, o Bahia ou o Gabigol.
Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!